Na história do Senhor dos Anéis, a Terra-média é descrita com tantos detalhes que ela acaba sendo muito mais do que só um cenário, como um mundo que representa os temas da sua narrativa, de uma maneira que é tão característica quanto os próprios personagens da trama. E um dos pontos mais expressivos dessa descrição do ambiente da história é a natureza da Terra-média, pelo jeito como ela demonstra o efeito das virtudes e das falhas morais das personalidades da história, tanto quando ela é cultivada ou quando ela é desolada pela busca por poder dos vilões. Então aqui, no vídeo de hoje, a gente vai ver como a busca por poder pode corromper a Terra-média. Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique, sejam bem-vindos a mais um vídeo para a gente falar sobre a Terra-média de Tolkien. Só para explicar como é o esquema do vídeo, a gente vai tomar como base os livros do Tolkien, a versão original da obra, mas também usando as cenas dos filmes, dos jogos, de outras adaptações, quando elas ilustram bem as ideias do legendário. Tranquilo? E o link para os livros que eu uso aqui nas referências do vídeo estão aqui na descrição nos meus links de afiliado, caso você queira conhecer mais sobre eles. Tranquilo? Mas enfim, vamos começar. Bom, uma das características mais notáveis do legendário do Tolkien é, nitidamente, toda aquela variedade de povos e raças que fazem parte da história, cada um com seus traços particulares. E é muito interessante a gente analisar como muitas características desses povos são demonstradas nas relações entre eles e a natureza. Logo no começo do Senhor dos Anéis, o prólogo descreve um dos povos principais da história, os Hobbits. E o livro descreve o seguinte sobre o povo deles. Os Hobbits amam a paz e a tranquilidade e boa terra lavrada. Uma área rural, bem ordenada e bem cultivada, era seu pouso favorito. Então, logo de cara, uma das primeiras características que o livro destaca sobre os Hobbits é a cultura agrária da sua comunidade, pela maneira como os Hobbits vivem em harmonia com a natureza, aproveitando aquela tranquilidade da vida do campo. E depois do prólogo, essa cultura rural da comunidade dos Hobbits vai sendo demonstrada de uma forma bem natural ao longo da história, tanto nos hábitos quanto até no ambiente ao redor deles. Por exemplo, numa parte em que o Frodo admira a vista do condado, o livro conta que as árvores estavam carregadas de maçãs, o mel pingava das colmeias e o trigo estava alto e cheio, com todos os elementos da natureza sendo caracterizados com fartura, em grandes quantidades. Porque o Hobbit gosta de comer, né? Principalmente, acima de qualquer outra coisa. Então, a gente consegue ver na prática como a comunidade Hobbit garante o espaço necessário para o desenvolvimento da natureza, o que inclui desde as frutas e os grãos, até as árvores e as criaturas. For all hobbits share a love of things that grow. Mas beleza. Agora a gente pode começar a se perguntar, mas por que esse papo todo sobre a natureza é tão importante para a história do Senhor dos Anéis? E a resposta é que a sustentabilidade dos Hobbits é um reflexo de um dos atributos que decidem a Guerra do Anel, a virtude do altruísmo. A forma como os Hobbits abrem mão de benefícios próprios demonstra como eles vivem uma cultura desapegada de ambições gananciosas, onde eles conseguem viver num estado de plenitude, sem uma busca exagerada por progresso. E esse traço da simplicidade dos Hobbits é muito importante porque ele reforça a resistência deles contra o Um Anel do Sauron, já que o Anel usa a ambição como uma porta de entrada para a corrupção. A grande armadilha do Um Anel era oferecer o que era desejado, o que muitas vezes envolvia uma oferta de poder para o seu portador. Por exemplo, é como acontece com Boromir e a Galadriel, quando ele considera que o anel daria o poder do comando e ela que teria a posição de uma rainha, que foram duas tentações de poder provocadas pelo anel, enfrentadas por esses personagens. Mas o caso dos Hobbits é um pouco diferente, porque a cultura deles faz eles julgarem essa oferta de poder sem grandes intenções de controle, como acontece com o Bilbo, o Frodo e até o Sam. Existe um ótimo exemplo dessa qualidade, da simplicidade dos Hobbits aqui no Retorno do Rei, quando Sam consegue enfrentar a manipulação do anel com as lembranças dele. Olha só, depois que o Frodo é capturado pelos orcs e o Sam fica sozinho com o anel, o livro conta o seguinte: já o anel o tentava, roendo-lhe a vontade e a razão.
Fantasias impetuosas lhe surgiam na mente, e viu Samwise, o forte, herói da Era, caminhando com uma espada flamejante por sobre a terra escurecida. E repara só como nessa parte, o anel oferece uma imagem de poder para o Sam, que é o que ele precisa nesse momento para salvar o seu amigo. Só que mesmo num momento de necessidade, ele resiste a essa influência através das suas experiências de vida, com o livro descrevendo o seguinte: um pequeno jardim de jardineiro livre era tudo de que precisava e a que tinha direito. Não um jardim inchado até se tornar reino. Suas próprias mãos para usar, não as mãos de outros para comandar. Então, quando Sam encara a tentação do poder, a resistência dele é reforçada pela lembrança do papel como jardineiro, porque a cultura sustentável dos hobbits é reflexo de uma mente altruísta, onde ele abre mão do benefício individual para buscar um bem coletivo, para ele, seu povo e para o mundo ao seu redor. Quando a gente analisa essas partes de O Senhor dos Anéis mais a fundo, a gente vê como essa ideia da sustentabilidade tem um peso bem importante dentro da história. E como a gente está falando sobre esse assunto, esse vídeo aqui de hoje é uma parceria com a Insider Store, que é uma marca de roupas funcionais e sustentáveis com diferenciais tecnológicos. Como essa camiseta aqui que eu estou usando hoje mesmo. Eu recebi aqui em casa o kit com 2 tech t-shirts, uma cueca performance e uma cueca comfort. E eu já venho usando as peças nas últimas semanas e eu vou mostrar um pouco mais sobre elas. Eu gosto bastante de usar peças mais versáteis no meu dia a dia, que eu consigo combinar com todo tipo de roupa. E lá no site eles têm uma variedade bem grande de cores, das mais básicas até as mais coloridas. E o tecido delas é de uma qualidade realmente bem legal, porque elas não esquentam no corpo, têm ação anti-odor e também não desbotam. E cara, particularmente, eu odeio passar roupa. Então, ter uma camiseta que não precisa passar, que vai desamassando no corpo naturalmente, é um alívio pra mim. Eu também usei a Tech T-shirt para fazer uma trilha e aproveitei para usar junto com a cueca Performance, que é feita para a prática de esporte. E o legal é que ela fica bem moldada no corpo, sem ficar se embolando, mesmo enquanto eu fazia meus exercícios. Então, como eu moro aqui no Canadá, eu também sempre tenho que estar pronto pro frio. Então, volta e meia eu tenho que usar várias camadas de roupa juntas. Então eu gostei muito da cueca Comfort, porque ela tem um tecido bem macio, que eu consigo usar tranquilamente, sem ficar com aquela sensação de que eu tô com 1000 roupas. Agora vamos lá, parte boa do vídeo aqui pra vocês. Esse kit que eu mostrei aqui está em promoção agora lá no site da Insider. Mas você consegue um desconto ainda maior com o meu cupom, que é Kaique12, que tá aí na tela e na descrição do vídeo e que é válido para todo o site da loja. Então corre aqui na descrição do vídeo para pegar o link do cupom e aproveita lá, beleza? Então já falamos bastante sobre a parte tranquila da história, sobre a galera gente fina do Legendário. Mas esse simbolismo da relação com a natureza também é levado lá para os vilões da história, que mostram a parte mais egoísta da relação com a natureza. Um dos principais vilões da história é o Saruman, que é o mago corrompido pela ganância por poder, que ele busca para tentar dominar a Terra-média. E a filosofia ambiciosa dele é representada em diversos momentos na maneira como ele controla a natureza como um meio para o progresso. No passado, a região de Isengard, onde o Saruman monta a sua base, tinha sido um lugar verde e arborizado, onde a natureza tinha o seu espaço para se desenvolver sem grandes preocupações. Mas depois que o Saruman se corrompe de vez, ele converte a região num centro industrial, voltado para a formação do seu próprio exército. E num certo momento da história, o Gandalf diz o seguinte sobre essa região: o vale lá embaixo parece distante. Contemplei-o e vi que, apesar de outrora ter sido verde e belo, agora estava repleto de poços e forjas. Lobos e orques estavam alojados em Isengard, pois Saruman reunia um grande exército por sua própria conta, em rivalidade contra Sauron, e não a seu serviço, ainda. Sobre todas as suas obras, uma fumaça escura pairava e se envolvia nos flancos de Orthanc. E aqui a gente pode ver, de uma maneira bem nítida, que a ideologia gananciosa do Saruman é caracterizada pela maneira como ele corrompe o ambiente na sua busca por poder, consumindo a natureza como uma fonte de riqueza.
We have work to do. É claro que o Saruman é um dos exemplos mais importantes dessa causa da destruição da Terra-média. Mas ele não é o único, porque o estado da natureza de Mordor, completamente sucateado, também é um dos exemplos mais relevantes de como a busca por poder pode afetar a Terra-média. Quando Frodo e o Sam estão atravessando as terras de Mordor, eles chegam num ponto em que eles conseguem ter uma visão bem ampla sobre os domínios do Sauron. E é assim que o livro descreve essa parte. Frodo e Sam observaram aquela terra odiosa, com uma mistura de abominação e espanto. Entre eles e a montanha fumegante, e em volta dela, ao norte e ao sul, tudo parecia arruinado e morto, um deserto queimado e estrangulado. Perguntavam-se como o senhor daquele reino mantinha e alimentava seus escravos e seus exércitos. E aqui nessa parte, a história mostra como a conduta do Sauron para o desenvolvimento militar das suas forças causa uma consequência direta no desmatamento e destruição do ambiente de Mordor, que inclusive resulta numa ambientação que é tão oposta à cultura dos heróis, dos hobbits, que eles chegam até a ter uma abominação pelo resultado dessa terra. Bom, então a gente pode ver como tanto a região de Mordor quanto de Isengard sofrem o mesmo tipo de impacto, quando a industrialização do Sauron e do Saruman consomem os elementos dessas regiões de uma maneira desequilibrada, onde a natureza acaba sendo vista como uma fonte simplesmente descartável de recursos. Cada região vai sendo utilizada, esgotada, até precisar ser substituída por outras terras, como um ciclo de consumo que tem o projeto de se expandir por todo o domínio da Terra-média, justamente na busca de dominação que esses personagens tentam colocar em prática. E com esses dois exemplos, a gente pode ver como a busca por poder no Legendário pode levar à corrupção não só dos seus personagens, mas do seu próprio mundo, o que demonstra na prática como a busca por poder corrompe a Terra-média em si, na sua terra e nas suas formações mais essenciais. Bom, a gente já viu como essa busca por dominação do mal pode espalhar a devastação pelo mundo. Mas a verdade, e isso é um ponto muito importante, é que a falha moral dos vilões não aparece só nas consequências dos seus atos, mas também na causa das suas ações, na motivação que justifica a dominação. Desde o início da Guerra do Anel, fica bem fácil de ver como Sauron e o Saruman buscam o domínio da Terra-média. Mas antes deles chegarem nesse estágio final desse objetivo, eles partiram de intenções legítimas, que procuravam ordenar os rumos da Terra-média para o que eles acreditavam que era o ideal. E para isso a gente tem que voltar um pouco no tempo. Acontece que nos primórdios da Terra-média, milhares de anos antes da formação da Sociedade do Anel, aconteceram grandes batalhas entre os Valar, que eram as grandes divindades que formaram o mundo. E esses conflitos tiveram proporções tão grandes que eles deixaram marcas de destruição e desordem em várias regiões do mundo. Então, o Sauron acabou vendo uma razão para tentar controlar os rumos da Terra-média, buscando poder para ordenar o que estava desordenado. Se a gente consultar as cartas do Tolkien, ele aprofunda um pouco mais sobre as intenções do Sauron depois do fim da Primeira Era, quando ele explica o seguinte: ele, Sauron, continua na Terra-média, muito lentamente, começando com motivos razoáveis, a reorganização e reabilitação da ruína da Terra-média, negligenciada pelos deuses. Ele torna-se uma reencarnação do mal e um ser que anseia pelo poder completo. Então, a realidade é que o Sauron até chega a ter intenções razoáveis num certo momento, mas que acabaram sendo distorcidas pelos métodos de domínio que ele adotou e os objetivos que ele procurava. E da mesma maneira, o Saruman também parte de intenções muito parecidas, de controlar a Terra-média de acordo com o que ele acreditava que era o certo. Tanto que o próprio Tolkien descreve a equivalência entre Sauron e Saruman, quando ele diz que Sauron, de fato, era muito semelhante a Saruman, e por isso ainda o compreendia rapidamente, porque os dois tinham ideologias próximas nos seus planos de dominação.
Uma das grandes conclusões que a gente pode tirar sobre alguns dos vilões da história é que eles não tiveram a intenção proposital de serem moralmente errados. E muito pelo contrário, porque a ideologia de dominação deles começou como intenção legítima. Então, a devastação causada pelos vilões na Terra-média não deve ser vista só como um desprezo maligno pela natureza, mas sim como uma justificativa de busca por progresso. E é esse ponto que faz a vilania das histórias do Tolkien ter muito mais nuances do que ela pode aparentar logo de cara. There will be no dawn for men. Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Existia um texto sobre esse assunto que eu tinha feito há anos atrás, que foi parte de um outro projeto que eu fiz aqui na internet. E aí, como o ciclo desse projeto já tem vários anos e tudo mais, eu quis trazer esse texto pra cá, pro meu próprio canal, refazendo ele, né? Ele tá bem diferente do que ele tinha sido no passado. E é uma ideia que eu sempre curti bastante, então quis trazer pra cá. Se vocês gostaram, puderem deixar um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se vocês ainda não são inscritos, convido vocês a se inscreverem aqui também. E caso você queira me seguir lá no Instagram, o link tá aqui embaixo. Eu mostro um pouco da minha vida aqui no Canadá por lá. Então é isso. Espero ver vocês no próximo vídeo. Eu fico por aqui. Valeu e um abraço.